galera ligada aqui no canal Expresso 1898, terminou agora no Mineirão a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. De forma surpreendente até, o Vasco consegue vencer o Atlético Mineiro no Mineirão, partida difícil contra um dos favoritos, melhores elencos aí do campeonato do Atlético Mineiro. O Vasco conseguiu, através ali de 10 minutos implacáveis no Mineirão, fazer 2-0 com o Andrei Santos em cruzamento do Gabriel Peck e o próprio Gabriel Peck depois de um cruzamento do Lucas Piton fazendo 2-0 antes dos 10 minutos de jogo no Mineirão, surpreendendo muita gente, torcedor do Vasco. E a partir dali o Vasco começou a dar um pouco de campo demais para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque de forma até natural a gente entende que depois de um 2-0 a gente ganhando fora de casa, o adversário vai partir para cima, um adversário muito melhor tecnicamente que o Vasco, um time mais entrosado, que fosse partir para cima do Vasco do jeito que partiu, mas eu não esperava que fosse ser tão cedo. O Vasco, a partir de 2-0, passou a não atacar mais, apenas um lance ali do Gabriel Peck, que poderia ter surgido o terceiro gol, o Vasco não atacou mais, e coincidentemente depois da expulsão do Barbieri, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Vasco parou de jogar bola, definitivamente. Eu não sei, não vou entrar no mérito aqui da questão da expulsão, se foi justa, se foi injusta, mas que prejudicou o time, obviamente prejudicou. Porque o Vasco fazia uma partida segura defensivamente e eficiente na frente, levando perigo, fazendo os gols e levando perigo para o Atlético. Mas depois da expulsão ali do Barbieri, o time que já não vinha bem passou a se desencontrar completamente no jogo. O Atlético conseguiu diminuir no último lance praticamente ali do primeiro tempo, 2-1, que preocupou a torcida, né? Que foi para o segundo tempo tendo que segurar o resultado ali, tentando de repente num contra-ataque fazer 3-1. Mas alguns lances no jogo assim me chamaram a atenção de falta de tato, de ver jogo, de sentir a partida. O Pedro Raul hoje não deveria ficar nem para o segundo tempo, deveria ser retirado no primeiro tempo, porque ele estava errando tudo, ele não estava bem. E quando uma equipe que o Pedro Raul joga, qualquer equipe, não precisa ser a do Vasco, está ganhando o jogo, óbvio que ele vai passar a jogar no contra-ataque, principalmente fora de casa no Mineirão. E o Pedro Raul não tem a mobilidade para fazer o time jogar no contra-ataque, ele é um cara lento. E o Vasco permaneceu com o Pedro Raul tendo que jogar no contra-ataque contra o Atlético no Mineirão. E isso fez o Vasco não atacar mais. Tanto é que no segundo tempo o Vasco não deu um chute no gol. Não conseguiu finalizar no segundo tempo o Vasco. O resultado se manteve, porque o Atlético também cruzou muita bola, não foi tão eficiente jogando em jogadas por dentro e em chutes para o gol. Os principais lances do Atlético foram ainda no primeiro tempo, para tentar diminuir, e conseguiu no final do primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um segundo tempo que o Vasco deixou de jogar bola, e o Atlético jogou, porém errou muito, porque tentou cruzar muita bola, e o Vasco, bem postado ali defensivamente, conseguiu cortar as bolas cruzadas. Tanto é que o Atlético teve um recorde de escanteios, deve ter tido mais de 10 escanteios no jogo, porque o Vasco cortava as bolas de forma eficiente do Atlético, e isso faz com que a equipe do Atlético se desestabilize. Por quê? Porque quando você não consegue penetração pelo meio, infiltração, tabelinhas pelo meio, você vai ficar cruzando bola na área, Foi o que o Atlético tentou fazer, não conseguiu, não surtiu efeito para o gol, e o Vasco acaba vencendo a partida. Mas outros detalhes assim da partida que a gente percebe é que o Maurício Barbieri, Maldonado, que ficou na beira do campo, não consegue mudar o esquema de jogo. Tira o Pedro Raul, bota um jogador a mais no meio campo, fica com 2 atacantes mais velozes. Ou pegar o Gabriel Peck, recuar ele um pouco mais para o meio campo. Não, ele tirou o Gabriel Peck, botou o Figueiredo de ponta de novo. Tirou o Alex Teixeira, botou o Marlon Gomes de ponta, ele não é ponta. Por mais que ele estivesse jogando mais recuado, ele jogou na ponta esquerda, deu para ver claramente nas corridas dele por ali. Então o Vasco tem que perder essa mania de morrer no mesmo esquema. O Vasco tem que ter a sabedoria de jogar com esquemas mais flexíveis durante o jogo. Hoje o jogo não pedia 3 atacantes depois do 2-0. Depois do 2-0, o esquema era de mais jogadores no meio campo, para controlar o jogo, sabe? Controlando o jogo, o Vasco conseguiria manter o resultado de forma mais eficiente, de repente fazendo até mais gols. Mas o Maurício Barbieri morre no 4-3-3 até o fim, e o Vasco hoje correu um risco enorme de não conseguir vencer a partida. Mas menos mal que venceu, um sufoco danado ali na reta final. Vou falar aqui de alguns destaques individuais que eu vi. O Rodrigo hoje, uma partida absurda do Rodrigo. Rodrigo em tudo quanto é lugar do campo, cortando bola, na cobertura de um monte de falha da defesa. O Robson hoje claudicante, mas estava lá o Rodrigo na cobertura. Uma partidaça do Rodrigo. Para mim, no meu modo de ver,
o melhor do jogo. Não foi nem o Peck que fez um gol e deu uma assistência, porque o Peck caiu muito no segundo tempo, perdeu completamente seu poderio ofensivo, ficou se preocupando mais em defender. Então eu destacaria o Rodrigo como o melhor jogador e 2 destaques ainda pro Gabriel Peck e pro Jair também, que fez uma partida muito boa ali de jogador seguro, veterano. Então esses 3 jogadores aí para mim na ordem, Rodrigo, Gabriel Peck e Jair, os 3 melhores em campo. O Andrei, apesar do primeiro gol, ele no segundo tempo caiu, ainda no primeiro tempo ele caiu muito, ele reclama muito, tomou um cartão amarelo de reclamação hoje de novo. Não é muito bom um jogador de meio campo, de marcação ali, que ele também é de marcação, tomar cartão amarelo por reclamação de novo. Já era uma coisa que vinha acontecendo com ele no Campeonato Carioca. Tem que ter cuidado com isso, porque pode surgir uma expulsão e prejudicar o time por conta de cabeça quente, de discussão boba, sabe? Então tem que ficar atento nisso. Gostei dele até ali o meados do primeiro tempo. Depois o futebol dele caiu, como toda a equipe. Como eu falei, coincidentemente depois da expulsão do Maurício Barbieri, o time se perdeu completamente. Mas a postura defensiva do Vasco foi boa, foi boa. O Vasco conseguiu se manter firme ali na defesa, mas perdeu completamente o contra-ataque pelo motivo que eu falei. O Vasco não pode ter que jogar no contra-ataque dependendo do Pedro Raul. Hoje o Pedro Raul conseguiu 100% de erro. Ele errou tudo que ele tentou, ainda tomou um cartão amarelo idiota, por pura falta de categoria. Ele errou um tempo de bola e acertou a canela do jogador do Atlético Mineiro por pura falta de categoria. O lance era dele ali. Então o Vasco, esses jogadores aí que terminaram, Pedro Raul até o fim, não existe isso. Não existe o Pedro Raul até o fim. As substituições do Barros, tirando ali, saindo o Jair, saindo o Alex Teixeira, meio campo ficando ali com o Barros entrando, o Galaz entrou numa correria danada também, num desespero. O Galaz é muito afobado, mas até ajudou ali na marcação. Saiu também ali, como eu falei, o Barros entrou, saiu o Alex Teixeira para a entrada do Marlon Gomes e saiu o Andrei Santos para a entrada do Galaz. Então o time do Vasco ficou com uma pegada ali com fôlego novo, mas o esquema 4-3-3 se manteve, uma vez que o ponta direita era o Figueiredo e o ponta esquerda era o Marlon e o centroavante era o Pedro Raul. E no meio campo a marcação estava por conta do Rodrigo, melhor jogador em campo do Vasco, o Andrei Santos, depois substituído pelo Barros, e o Galarça, que substituiu o Jair. Então esse time do Vasco ganhou fôlego no segundo tempo para conseguir segurar o resultado. E a linha de defesa do Vasco, tenho que destacar aqui o Léo, partidaça, seguro. O Lucas Piton, que fez jogadaças ali pela esquerda até os 20 minutos do primeiro tempo. Foi o tempo que o Vasco conseguiu jogar só no jogo, 20 minutos do primeiro tempo, e resolveu o jogo ali. Fez o cruzamento para o gol do Peck e fez um cruzamento, quase surgiu o terceiro gol do Vasco, um cruzamento para o Peck, que o Peck chutou e o goleiro Ederson do Atlético Mineiro conseguiu defender. Então o Vasco fez uma partida ali até os 20 minutos do primeiro tempo de encher os olhos. Uma coincidência, o Vasco tem caído muito, o Vasco tem feito primeiros minutos, 20 minutos, 30 minutos de jogo excelente contra vários adversários grandes, mas o Vasco vem caindo muito no decorrer dos jogos por conta de não conseguir mudar um esquema. É isso que eu venho alertando. O Vasco se mantém muito ali naquele esquema e os adversários se aproveitam. O Vasco não muda, o Vasco não modifica a forma de jogar, os jogadores ficam mais posicionais e os adversários percebem, o Atlético percebeu hoje e por pouco não conseguiu empatar o jogo. Então, gente, moral da história é a seguinte: independente do Vasco ter jogado mal boa parte do jogo, a vitória foi importantíssima, porque mais uma vez venceu um dos favoritos ao título. O Atlético vai brigar pelo título, pode ser um dos candidatos a ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Vasco estreia fora de casa vencendo eles no Mineirão. Isso é excelente, é importantíssimo. O Vasco agora que enfrenta o Palmeiras, provavelmente no Maracanã. O Vasco está com essa briga judicial aí com o Maracanã, mas com a concessão que vai provisória para e o Vasco acha que tem direito, eu acho que tem, e o provável jogo do Vasco contra o Palmeiras será no Maracanã. Próxima partida do Vasco no Brasileiro, mais uma pedreira, que é o Palmeiras, e o Vasco estreou com 3 pontos, isso é importantíssimo para dar aquele gás aí para o decorrer da competição. Surpreendeu quase todos os vascaínos, que a maioria achava que o empate ali já estaria de bom tamanho, mas o Vasco venceu, que bom, ter um sábado tranquilo aí, um final de semana, um domingo bom para a torcida do Vasco, que merece, torcida que sofre tanto. Então é isso, galera, vamos torcer para o Vasco conseguir manter a regularidade, vencer o Palmeiras no próximo final de semana e carimbar aí 6 pontinhos nas 2 primeiras rodadas, excelente, faltando 43 pontos, lembrando para o Vasco se livrar do rebaixamento, essa é a meta. Por mais que esteja um monte de babaquinha falando aí que o Vasco é favorito a ganhar, a ser rebaixado, o principal
candidato ao rebaixamento de 2023. Faltam 43 pontos para o Vasco se livrar do rebaixamento, pé no chão. A torcida tem que ser pé no chão nesse momento e não achar que vai brigar pelo título ou Libertadores. Faltam 43 pontos para o Vasco se livrar do rebaixamento. Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!